Você quer conquistar tudo o que sempre sonhou na sua vida, mas fica procrastinando e acabando não saindo do lugar? Já parou para pensar que a nossa procrastinação é seletiva? Você consegue passar horas e mais horas jogando algum jogo, mas não consegue se animar para fazer o mesmo enquanto está estudando ou trabalhando. Se você parar um pouco, vai perceber que existe muitos paralelos entre a vida e o videogame. Nos jogos, quanto mais você sobe de level, mais coisas você vai desbloqueando, como melhores equipamentos, desbloqueio de novas habilidades, formas de fazer dinheiro, começa a ganhar acesso a novos mapas, conhece novos personagens que vão te ajudar na sua jornada, mas se você reparar, vai perceber que a vida funciona da mesma forma. Quanto mais você consegue desenvolver as suas habilidades, mais opções vão se abrindo para você. Se você prestar atenção, vai perceber que as pessoas que têm acesso a mansões, carros esportivos, viagens incríveis, geralmente são pessoas muito boas em alguma coisa, mas claro que isso não é algo novo e por instinto todas as pessoas sabem o caminho que elas deveriam seguir. E não é a minha intenção dizer para você parar de gastar o seu tempo jogando videogame. Essa forma de entretenimento é excelente para desestressar e relaxar um pouco. O problema está quando você gasta mais tempo upando o personagem do jogo do que você gasta upando a si mesmo. Diferente do personagem de algum jogo, upar as suas habilidades a ponto que elas fiquem muito boas é muito difícil, consome muito tempo. A gente está falando aí de anos da sua vida, em alguns casos até mesmo décadas, para refinar as suas habilidades a ponto que as pessoas te pagariam muito dinheiro. Sabendo disso, dessas dificuldades, muitas pessoas preferem não fazer. Elas preferem nem tentar chegar nesse nível. Elas simplesmente deixam pra lá. Outros até começam essa jornada, muitas vezes empolgados e felizes. Só que essa jornada é muito longa e requer vários sacrifícios. E por causa disso, a maioria das pessoas acaba se distraindo ao longo do caminho com coisas do tipo séries, filmes, jogos, futebol. Sem perceber, essas pessoas acabam ficando presas em situações ruins e desconfortáveis, mas não ruim o suficiente a ponto de fazer algo sobre. Ao a gente olhar para os jogos, é claro que existe alguma coisa ali que faz eles tão legais de serem jogados e ao mesmo tempo viciantes, ao ponto de fazer as pessoas abrirem mão do seu bem mais valioso, que é o seu tempo, para upar um personagem. Mas o que faz eles serem tão viciantes? O sistema de progressão que a gente vê nos jogos segue a mesma lógica que o mundo real, só que diferente da vida, toda vez que você passa de level, existe uma recompensa, algo novo é desbloqueado, tudo isso para te manter motivado em continuar jogando. Quando as recompensas não são boas, sempre existe alguma coisa do tipo: daqui 5 levels vai ter uma armadura nova, uma espada nova, uma habilidade nova, que dá aquela vontade de continuar em frente simplesmente para desbloquear. Mas o grande diferencial dos videogames é o sistema bem claro de objetivos. Você sabe exatamente o que precisa fazer para concluir aquela quest. Grande parte dos jogos vai um passo adiante ainda, quebrando aquela quest em pequenos passos que o jogador precisa fazer para concluir aquela missão. Você precisa ir na cidade X, falar com tal NPC, limpar a caverna dos bichos e voltar para entregar a quest. Eles quebram aquele objetivo em pequenos passos simples de serem feitos. Mas na vida real, tudo é randomizado. Você não escolhe os seus pais,
onde você nasce ou a condição financeira que você terá. E até onde a gente tem conhecimento, esse jogo da vida não é um que a gente escolheu jogar. Não existe um tutorial na vida apontando para onde você tem que ir ou o que você deveria fazer, ou mesmo qual é o objetivo do jogo. A gente só nasce e dali para frente é esperado que a gente descubra o nosso caminho. Mas claro que a gente pode pegar a experiência de pessoas mais velhas. E aí entra algumas dicas que são, em boa parte, bem vagas, do tipo: arrume um bom emprego, ache uma boa mulher e tenha filhos. Você conseguiu perceber? Falta clareza é bem diferente do que a gente encontra nos jogos. E essa falta de clareza faz com que as pessoas fiquem perdidas, tenham problemas com ansiedade, pois a vida tem tantas oportunidades que é até difícil você escolher apenas uma. Não importa qual jogo seja, mesmo os jogos da série Souls, que na verdade nem são tão difíceis assim. Pode ser complicado ali na primeira jogada, mas depois que você zera uma vez é bem tranquilo. O ponto é, os jogos são muito mais fáceis que a vida real. O que você precisa fazer é ficar sentado enquanto segura um controle ou usa o teclado e o mouse, enquanto você se engana que está progredindo na vida. Quer se tornar um chefe de cozinha? Bem, nos jogos você consegue fazer isso em poucas horas, mas na vida real é necessário que você sacrifique bastante para chegar lá, sem falar em vários anos da sua vida investida na busca desse objetivo. A mesma coisa vai para você ficar no shape. Se você quiser ficar em um shape legal, então vai ser necessário que você siga uma rotina de exercícios e dieta por anos da sua vida. Mas nos jogos, basta você colocar a barrinha no lado do mais musculoso possível e pronto. Você nem precisa treinar para manter aqueles músculos. É algo divino. Tudo na vida tem um risco. Na busca por ter melhores condições financeiras, você se arrisca a ficar completamente endividado. Na busca de um relacionamento, a gente se arrisca a ser rejeitado. Mas nos jogos você tem todas as recompensas e nenhum dos riscos. As coisas que podem acontecer com você, geralmente, não é tão significante assim. Perder o ouro é só ir ali e farmar um pouco mais. Caiu em uma emboscada, é só ir para cima e derrotar os inimigos. É muito bom aquela dose de dopamina que vem quando você faz algo incrível em algum jogo. Só que esse sentimento só existe quando a gente está jogando. Depois que a gente desloga, vem aquele sentimento de vazio. Tudo aquilo foi incrível, aquela experiência, mas está dentro de um mundo que não existe. E é aí que a vida real ultrapassa os jogos, pois conseguir uma recompensa na vida real é muito mais impactante e não tem preço, pois elas são duradouras. Seja um bom pai, uma boa mãe e veja aquela criança crescer sabendo que você passou os melhores valores e entregou para ela as melhores oportunidades que você poderia entregar. Isso é um ótimo sentimento. Saber que você impactou a vida de alguém de uma forma positiva. Você literalmente fez o mundo um lugar melhor, por mais que seja para uma pessoa só. Mas como fazer o jogo da vida ser mais interessante que os jogos de videogame? Você pode se inspirar neles e começar a deixar os seus objetivos de vida muito mais claros. Trate eles como se fossem quests em algum jogo. Depois que você fizer isso, quebre esse objetivo em pequenos passos e se lembre sempre de se ir recompensando ao longo do caminho. Ao você criar uma lista de objetivos, fica muito mais claro e simples para você ver o caminho que você tem que seguir. E ao você quebrar em pequenas atividades, você vai ter certeza que você vai estar progredindo
progredindo, por mais que seja apenas um pouco. Lembre-se ainda que você sempre pode fazer assim como jogos fazem. Ao você escolher a dificuldade, você pode literalmente facilitar o seu caminho. Como? Vamos dizer que você quer criar o hábito da leitura. Você poderia deixar esse hábito muito mais fácil para ser feito. A única coisa que você precisa fazer é literalmente colocar como meta ler uma página por dia. E uma página por dia pode parecer pouco. E na verdade só que uma página por dia é muito melhor do que nenhuma. E para as coisas que não tem como serem quebradas em pequenas atividades diárias, encare isso como se fosse um boss. E ao você derrotar esse boss, não se esqueça de se recompensar. Esse sistema de fazer algo e se recompensar vai te manter motivado a continuar em frente. Agora, em relação aos riscos que a vida tem, abrace todos eles. Você nem sempre vai ganhar, mas ao você fazer isso, a sua vida vai ser muito melhor que 90% das pessoas. E sempre querem jogar o jogo mais seguro e nunca querem assumir algum tipo de risco. Mas sem querer elas acabam sofrendo com o preço da inação, com aquele sentimento de arrependimento, com aquelas ideias de e se eu tivesse feito, e se eu tivesse me arriscado naquela situação. Isso é algo muito mais doloroso e que nunca abandona essas pessoas. Jogar videogame é extremamente divertido, mas as recompensas que você ganha nos jogos não chega a ser 1% do que as que você ganha na vida real ao seguir os seus objetivos de vida. Invista o seu tempo muito mais em upar você. Se você gostou desse vídeo, vai gostar desse outro aqui também.